podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje o papo sai da terra e vai diretamente para o mar, porque chegou a vez da gente trocar uma ideia sobre oceanografia. Quem está aqui comigo é a Mariana Amaral, que é oceanógrafa, e a Natália Almeida, que está no terceiro semestre do curso de oceanografia. Bem-vinda, Mariana. Conta aí pra gente por que você escolheu o curso de oceanografia e o que você tem feito profissionalmente desde então. Olá, pessoal. Bom, eu escolhi oceanografia foi no meu período do ensino médio. Eu estava no terceiro ano do colégio, e eu lembro que tinha uma lista com várias profissões. E aí eu comecei ali a pesquisar, confesso que até antes desse momento eu não pensava no que fazer. E aí eu fui selecionando no meu dedinho, na mão, quais eram as profissões que eu ia talvez gostar. A primeira delas era biologia, porque eu sempre gostei muito da matéria de biologia. E aí selecionei algumas, todos eram da área ambiental, meio ambiente. Eu tinha essa certeza. Eu cresci indo à praia, né? Então, sempre tive esse costume das férias ir pra praia. Eu sempre gostei muito do ambiente de praia. E um dos nomes que apareceu nessa lista era a oceanografia. Até o momento, eu nunca tinha nem escutado falar sobre. Até que o meu professor de biologia, né, do terceiro ano, ele entrou na sala de aula, era um professor novo, ele foi se apresentar, eu sou biólogo e oceanógrafo. E aí, quando ele falou isso, eu já falei, opa, preciso falar com esse professor. E aí ele continuou, falou assim: eu geralmente faço um curso de prática, né, presencial, né? A gente faz uma viagem, é um curso de biologia marinha e oceanografia. E nós vamos passar 5 dias em Ubatuba. Ubatuba é o litoral mais perto da minha cidade, né, que é Taubaté, interior de São Paulo. E aí, quando ele falou isso, eu falei, eu preciso falar com ele e eu preciso nesse curso. E na época eu não tinha condições de participar desse curso, porque como era presencial, tinha um certo custo. E, coincidentemente, foi no meu aniversário. E eu ganhei de presente dos meus colegas do colégio, porque eles sabiam que eu me interessei pelo curso. E houve um movimento, né, cada um ajudando um pouco. E foi nesse curso eu voltei decidida que eu queria fazer oceanografia. Eu me formei em Santos. Desde formada, eu trabalhei na área de educação ambiental, com projetos socioambientais. Passei também pela área de consultoria ambiental, com análise de laboratório. Passei pela parte de pesquisa dentro de universidade. E atualmente eu sou pesquisadora, faço mestrado na área e também sou professora de uma escola de ensino regular, que a gente chama, né? Então, sou professora de ciências também e continuo fazendo parte também de alguns projetos socioambientais. E você, Natália, como você foi parar no curso de oceanografia? Oi, pessoal. A oceanografia ela entrou na minha vida através da paixão pela vida marinha. Eu me lembro que desde criança eu gostava muito de assistir documentários e filmes de tubarão. Então, até hoje eu sou fascinada pelos filmes de tubarão. Eu era viciada em Procurando Nemo, sei todas as falas, todas. E agora tenho Procurando Dory, que eu já sou mais viciada ainda. Sempre gostei bastante também da área ambiental e de como o ambiente interage com o ser humano, com os animais. E eu lembro que eu conheci o curso quando eu estava no 9º ano. Eu ainda ia entrar no ensino médio. Então, eu estava interessada na área de biologia também, igual a Mariana. Porque na biologia, até onde eu sabia, você tem que estudar tudo. Insetos, das florestas e tal. E eu nunca gostei de inseto, nunca. E aí eu falei, cara, isso não vai dar certo. Pesquisei áreas relacionadas e achei a oceanografia. Eu falei, caramba, é tipo um curso só pro oceano, tipo, só. Então, eu decidi que eu ia fazer oceanografia no meu terceiro ano do ensino médio também. Ainda fiquei um pouco indecisa, eu gostava de medicina e gostava dessa parte, né, de cuidados e tal, mas eu falei, não, não é pra mim, eu acho que eu gosto bem mais de oceanografia, porque é desde criança, sempre tive muita vontade de buscar o que as pessoas não conhecem, que tá no fundo do oceano, umas coisas que ninguém nem imagina, tudo que esses animais, esses seres podem contribuir, e eu queria descobrir isso, tô descobrindo, né? Cuidar do oceano, para mim, sempre foi um ponto muito objetivo.
Quando eu fui decidir, eu tive que olhar, né, a faculdade e tal. E aí eu tinha a opção de fazer no Pará, que é onde os meus pais moram, e tinha a opção de fazer no litoral do Paraná. Então eu falei, não, é isso mesmo, eu vou encarar, vou sair do norte e vou pro sul para estudar os oceanos. É o oceano, ele tá bem aqui, é o laboratório na frente da sua casa. Então, dá mais vontade de buscar mesmo e se interessar. E recente eu entrei para o laboratório de Geoquímica Orgânica e Poluição Marinha. Eu consegui achar um espacinho na faculdade, no campus, com que eu me sentisse uma verdadeira estudante de oceanografia que está fazendo mais do que estudar os livros, e sim ali na prática, as mãos na massa. Vocês duas disseram que o gosto pela biologia foi um dos fatores que contribuiu com essa escolha pela oceanografia, né? E quando o curso começou, teve muita biologia mesmo ou foram muitas surpresas em relação às disciplinas? Pelo menos eu, quando comecei a pensar nas possibilidades profissionais, a gente tenta ver qual matéria da escola eu gosto. E eu gostava mais de biologia, só que assim, eu gostava de tudo um pouquinho. E quando eu fui pesquisar oceanografia, eu vi que realmente era uma grade muito interdisciplinar, tinham várias matérias. Primeiro que a oceanografia a gente descobre que não é a área de biológicas, ela é uma área de exatas. E eu acho que a maioria pensa muito na área biológicas quando se fala de oceanografia. Para mim, quando eu entrei, não foi um choque, porque eu me preparei antes. Eu busquei muita informação, então eu já cheguei sabendo: "Olha, estou no lugar de exatas". A minha situação ficou um pouco contrária da Mariana, porque assim, quando eu fui me interessar por oceanografia, eu não busquei nenhuma grade curricular. Fui assim, na cara e na coragem. E acho que assim, foi a melhor decisão que eu já tomei, porque se eu tivesse visto a grade horária, com certeza eu teria desistido na hora, porque eu não sou de exatas, passo bem longe. A pior matéria para mim que eu tive na escola é matemática e física. E assim, é o que mais tem no curso, tipo, pelo menos no início, é a nossa base, né, que a gente tem que ter. Então, eu esperava que fosse uma área mais de biológicas, química, biologia, mas nunca diria que teria cálculo 1 e 2, tipo, física 2, assim, chegar nesse nível. E eu fiquei, uau, assim, bem espantada. Eu nunca fui boa em matemática. Sempre fui para recuperação, me esforçava, ia para o plantão de dúvida. Tive um medo? Tive, porque eu não era, assim, boa na área de exatas. Mas você tem que estar, pelo menos, aberto a querer aprender. Ou você tem essa cabeça de não vou desistir, ou você pensa assim: calma, eu sei que é exatas, eu não sou boa, mas deixa eu tentar. E aí você vai, começa do zero, a gente vai subindo de nível, né? A gente não vai chegar começando com cálculo 2. Começa ali com uma função básica, uma equação básica, até você chegar num nível de folhas de um exercício, né. Mas assim, na minha turma, já começamos com poucos na sala de aula. Nós éramos em 15. Só 2 pessoas terminaram. As outras foram abandonando, e abandonaram justamente porque elas entraram achando que era uma biológicas, achando que elas iam ver só peixes e nadar e vamos surfar, e não se prepararam para exatas, para cálculo, para matéria de engenharia. Fiquei com um pouco de medo? Fiquei, nunca fui da turma de exatas. Pode se preparar para muita física, muita química, muita biologia, mas é um ponto que eu acho que tem que ser falado, tem que ser lembrado, porque a gente tem que saber muito bem onde a gente está entrando, né. Como eu queria muito fazer sonografia e eu me encantei, assim, desde o começo, eu queria muito, eu acho que quando você sabe por que que você tá ali, o aprendizado é diferente, não é mais que nem na escola, no colégio. "Olha, eu tô aqui porque eu tô fazendo faculdade de sonografia e eu preciso disso", então acho que também é um incentivo. Então, para mim foi um impacto muito grande. Quando eu recebi a minha grade, eu falei: "Em que buraco eu estou me metendo?". Mas, assim, o que me conforta é que mais pra frente vai ficando interessante, sabe? A gente mexe com outras coisas, não é só cálculo, tem muito mais. Então, eu sou muito interessada nessa área de química, de biologia, geoquímica também, geologia um pouquinho. Uma das coisas que mais chocou as pessoas foi cartografia, fazendo mapa. Então, acho que o curso em si é um leque, você consegue ver um pouquinho de cada coisa relacionada com o oceano, as interações que ele tem com a atmosfera, com outras transformações, com os animais em si. Então, para mim é muito curioso.
E quais foram as matérias que vocês mais gostaram aí ao longo do curso? Vocês podem contar um pouquinho também dos momentos que mais marcaram para vocês? Foi a matéria assim que eu mais gostei, foi Introdução à Oceanografia Química e Introdução à Oceanografia Biológica. E aí no segundo semestre eu comecei a gostar de Diversidade Biológica 1, que a gente estuda um pouco da área de fitoplânctons, zooplânctons, é bastante botânica aqui, a botânica do mar. E eu ficava assim, é muita coisa. O mundo no microscópio. O meu professor, ele deu entrevista para o Jornal de Paraná sobre a noctiluca, que são os fitoplânctons que emitem luz, bioluminescência. E a gente estudou sobre eles no ano passado, e essa semana, especialmente, eu vi eles no microscópio. E eu fiquei, eu tô vivendo a oceanografia. Eu estou vendo eles no microscópio e eu estava vendo aqui na praia as ondas quebrando e a noctiluca aparecendo. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Ver o mar brilhar, literalmente, parece mágica. Porque era o meu sonho. Quando eu entrei na oceanografia, eu falei, cara, eu quero muito ver esse fenômeno da bioluminescência. A gente tem um laboratório de ecologia e conservação aqui na faculdade e a gente recebe esses animais. Ano passado eu vi uma soltura de 13 pinguins. Era um bando assim, foi uma experiência única para mim. Mas voltando, com certeza a minha matéria favorita atualmente tem sido Diversidade 2 agora. A gente viu Diversidade 1 semestre passado, que foi a parte de botânica. Eu me esforcei demais, porque botânica é muito difícil. É tudo verde, é tudo planta, é tudo fotossíntese. E aí você especificar isso, tipo, dinoflagelados, de diatomácea, fitoflagelados, é muita espécie, vocês não estão entendendo. Nossa, isso vai além do oceano, porque tem a restinga, tem o mangue, tem as plantas que tem na parte do litoral. Então isso foge um pouco do oceano, sabe? Mas tá ali no meio interagindo. A gente falou bastante desse contato com a praia, dessa vontade de estar perto do mar. Durante o curso, esse contato é muito forte? Toda hora você tá lá com o pé na água, se molhando, ao ar livre, né? Tem muita aula prática? Pelo menos na minha faculdade é desde o começo, assim, desde o primeiro dia de aula. Nas próprias disciplinas, ou até para conhecer, para falar introdução a não sei a algum assunto. Então a gente vai para a praia, vai ter uma embarcação para a gente ir. É uma coisa que é fato. A aula prática na oceanografia, ela é presente em todo momento. Seja ela você indo à praia ou trazendo algo da praia para o laboratório. Então tem os dois ambientes, né? O laboratório e a praia em si, ou o manguezal, né, como a Natália falou, outros ambientes ali na zona costeira, que ali também é região de oceano, é de influência do oceano, né? Mas em questão de, tipo, sair da sala de aula e literalmente ir caminhando até a praia, é uma coisa, assim, sensacional. Aqui, a maioria não anda de tênis ou bota, a maioria é chinelo e bermuda quando tá no verão. É a gente tirando tênis, colocando na mochila e colocando uma sandália havaiana para ir na praia. Nem que seja para olhar, para ver como tá a direção de ondas, para ver o vento, a quantidade de areia que está sendo transportado, para ver a geomorfologia da praia, né? Se tem dunas, se tem uma ressaca muito grande. Por exemplo, a ressaca que a gente diz, que é tipo quando tem uma tempestade, e aí vem muito material, muita matéria orgânica para a costa, como galhos de folha ou muitas algas. Nem que seja para isso, ou até mesmo para fazer as primeiras análises da água, por exemplo, o pH, que mostra a acidez da água, temperatura, que mais? Salinidade. Então, é muito isso que a Mariana falou. Ou a gente vai até a praia para observar e ver todas as interações que estão ocorrendo ali, ou a gente vai lá para fazer as primeiras análises e levar para o laboratório. Por exemplo, ontem a gente teve aula de laboratório de oceanografia biológica e a gente tinha que encontrar 3 espécies de zooplâncton e fitoplâncton. E tem uma coisa interessante, isso em qualquer faculdade de oceanografia, nós somos obrigados a ter 100 horas embarcadas. O que facilita são as aulas, porque nas próprias disciplinas, que são em embarcações, a gente acaba contabilizando essas horas, mas elas não são suficientes, você tem que ter alguma outra coisa extra para contabilizar as 100 horas embarcadas comprovadas. E não vale ser balsa, né? Ficar andando de carro e balsa para lá e para cá. Tem que ser alguma coisa relacionada à pesquisa mesmo. Eu passo mal em embarcação. Eu passo mal em carro, eu passo mal em avião, meios de locomoção.
E aí eu falei, ferrou, como é que eu vou fazer 100 horas embarcadas num negócio que eu passando mal? E aí tem algumas medicações, a medicina entra aí pra ajudar a gente, que aí você toma uma medicaçãozinha pra você não alimentar os peixes toda hora. Mas às vezes pode acontecer de você colocar tudo pra fora também, né? A nossa sorte é que durante a faculdade nós não vamos para alto mar, mas como a gente vai só em área costeira, área mais abrigada, só que não é que a gente está passeando de barco, entendeu? Tudo bem, às vezes a gente tem que estar no barco para observar alguma coisa, mas quase sempre a gente está tendo que olhar para baixo e anotando a planilha. O barco se mexendo, e a gente anotando, olhando o equipamento, e pega o equipamento e fecha a garrafa e vai, vira para lá e vira para cá. E aí pronto, já foi a labirintite ali, já atacou, entendeu? Mas faz parte. E já que esse contato com a água é a essência do curso, vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta que talvez pode ser óbvia, né? Mas não sei, vamos ver agora. Mas precisa saber nadar se quiser estudar oceanografia? Tem pessoas colegas meus que, por exemplo, não sabiam nadar, e não tem problema você não saber nadar, tem colete salva-vida. E, lógico, se você quer seguir uma área que precise mergulhar, aí são coisas adicionais que você faz fora a faculdade. Tem que tirar uma carteirinha de licença para você mergulhar, você tem que fazer um curso adicional para você estar em plataforma, porque não é qualquer pessoa que pode estar ali. Então, existem cursos adicionais, mas não entre achando que você vai aprender na faculdade. Você pode fazer junto, mas na faculdade você não aprende. Você acredita que na minha grade tem mergulho científico? Falei com os meus veteranos, né? E aí, é mesmo que a gente vai mergulhar? Eles falaram: então, o professor vai levar vocês para uma piscina olímpica, vai colocar vocês com um pé de pato, um óculos e vai mostrar para vocês depois aquela mochila de oxigênio, né? E é isso, é mais teoria do que prática. Ele não pode levar vocês para o mar, porque é muito perigoso, mas o básico acho que vocês vão ter. Mas quem quiser mesmo aprofundar isso, tem que fazer um curso por fora, realmente. Agora entrando na parte da carreira profissional, como vocês costumam explicar para quem não tem muita familiaridade o que faz uma oceanógrafa? Algumas pessoas já associam oceano e aí pensa: "Ah, você faz alguma coisa no mar, você estuda o oceano". Aí pergunta: "Mas o que que você estuda dele?". Aí eu costumo dizer: "Eu estudo tudo dele, desde o que está abaixo do oceano, então abaixo da areia, então vamos lá para o petróleo, até a nuvem. A gente estuda as nuvens, inclusive". Falo: "Olha, a gente estuda o oceano e tudo que envolve ele". Então, qualquer coisa que o oceano influencia, ou na área costeira, na região de praia, que as pessoas entendem mais quando eu falo praia, né? Nós, oceanógrafos, estamos aptos a agir. E não só no oceano, o oceanógrafo ele aprende a lidar com o meio aquático. Então, a gente também vê água doce, mas a gente vê muito mais de água salgada. Ambiente terrestre, a gente não vê, a gente só vê até a parte de influência do oceano mesmo. E costumo falar das 5 grandes áreas, que eu acho que isso facilita muito: a área socioambiental, a área biológica, geológica, física e química. É o oceano interagindo com várias coisas. É uma vida marinha ali acontecendo, transformações acontecendo a cada segundo. Eu costumo falar que o oceanógrafo ele tem 3 tipos de atuação. Ele pode ser um oceanógrafo de campo, né, de contato direto. Tem os oceanógrafos que trabalham embarcado, né, que é no meio do mar, tanto em base fixa quanto em embarcado. Ou ele pode ser um oceanógrafo que não vai ter contato nenhum, então ele pode estar no interior, mexendo no computador, num escritório, com imagens de satélite, por exemplo. Ou ele pode ser misto, ele pode ser um pouquinho de cada. Ele pode, às vezes, ir para o mar, às vezes ele está no laboratório, às vezes ele está no escritório. Eu não preciso estar perto do mar para trabalhar com oceanografia. Ah, você não pode morar mais em Taubaté, você não pode mais morar em cidade de interior. E eu falava: gente, claro que eu posso. Tem oceanógrafo trabalhando no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tem oceanógrafo trabalhando em escritório, em empresa, em laboratório. E onde estão a maioria das vagas no mercado de trabalho para as oceanógrafas, para os oceanógrafos? O que que as empresas estão buscando? Quais são as possibilidades de atuação? A situação tá boa ultimamente? O que eu tenho visto ultimamente é que o mercado tem mudado para uma questão de exigir profissionais multidisciplinares. Então, acho que antes se exigia mais você focar em alguma coisa, você tem que escolher alguma coisa. E eu acho que o mercado tem aceitado bem um oceanógrafo que tem essa visão holística, essa visão multidisciplinar, porque é um diferencial também, sabe?
Dos meus colegas, assim, do que eu tenho visto, cada um foi para um canto. Então, tem colegas meus que foram para a área de pesquisa, para a área de mexer com lei, questão de legislação. Tem colegas meus trabalhando na parte de consultoria ambiental. A área de consultoria ambiental, eu acho que é uma das que eu colocaria que tem bastante oceanógrafo atuando. Parte de levantamento de dados. E tem muitos oceanógrafos trabalhando em campo, com os equipamentos oceanográficos, então equipamentos que vão coletar esses dados. Tem muito oceanógrafo embarcado, tem muito oceanógrafo dentro de universidade, em pesquisa, fazendo pesquisa em laboratório. Mas ainda assim, tem muitos oceanógrafos que estão desanimados ou foram para outra área. Por quê? Porque às vezes a própria empresa não sabe que ele poderia estar ali. Por exemplo, requisitos: graduação em engenharia ambiental, outra engenharia ou biologia. Em muitos casos, poderia estar escrito oceanografia, mas não está escrito, porque a própria empresa não sabe que ele poderia estar ali. Aí entra a falta de informação. Então, aí entra também o trabalho de fazer educação ambiental, usar, acho que, meios de comunicação mesmo para falar sobre. E tenho visto um avanço nisso. Isso é um avanço positivo. Acabou que eu vi muitos casos disso desanimando muito, né? Do tipo, nossa, eu tô há tanto tempo procurando um emprego em tal empresa, em tal área, mas eu não acho, acaba indo para uma outra que não gostaria tanto, porque não tem esse reconhecimento. Conheço muitos oceanógrafos que hoje não estão mais na área, não estão atuando mesmo. E aí entra um ponto que nós não temos conselho, como a maioria das profissões tem. Porém, a gente tem uma associação que chama A Oceano. A Oceano ela é uma associação que ela permite emissões de documentos para provar que o oceanógrafo ele está apto àquilo. Por exemplo, quando eu vejo uma vaga que poderia ter um oceanógrafo, eu posso chamar a Oceano e falar: Oceano, olha essa vaga. Eu poderia estar aqui, mas eu não estou, porque eles não reconheceram. E aí é um trabalho que eles fazem para permitir. Isso acontece muito com concurso público também. Agora tem aparecido mais, né, concursos na área de oceanografia, mas poderiam ter mais oportunidades. E para fechar, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de oceanografia? As faculdades de oceanografia, algumas elas têm uma tendência a te levar para uma área. No meu caso, era bem biológicas, não era tão focada na parte física. Tem faculdade que direciona mais para pesquisa, tem faculdade que vai te direcionar mais para o mercado de trabalho. Então, isso também eu acho interessante pesquisar na faculdade. Qual que é a direção daquela faculdade? Tenta conversar com alguém de dentro da universidade, tenta conversar com alguém que já é formado. E outro conselho também, se você se assustar com a grade horária, tamo junto. Eu também me assustei, mas eu não deixei me levar por esse susto. Não me deixei levar por essa desmotivação. Foi um momento assim que eu tive que repensar, né? Eu falei, nossa, eu vou ter que enfrentar. Mas assim, quem quer mesmo, não tem essa de, não consigo. Você vai de cara, nem que você tenha que fazer a matéria mais de uma vez, mas que você tente e que você veja que você é capaz. Então, eu era péssima na escola, mas a escola não vai dizer quem você é. Ali você só fez o básico. Então, muito do que a gente vê na escola, a gente não vê na faculdade. Na faculdade é um outro mundo, é outra realidade. Você consegue ser bem mais autodidata. Se você tem essa responsabilidade, com certeza a oceanografia é um ótimo caminho. Durante a graduação, o que puder fazer de experiência, de estágio, de entrar em laboratório, vale muito a pena, porque você consegue ter uma prática ali e saber antes de você oficialmente ser um oceanógrafo na ação. Queria falar assim para a pessoa experimentar o máximo possível de todas as áreas. Mariana, Natália, muito obrigado pelo bate-papo. Eu tenho certeza de que quem ama o mar e principalmente quem quer cuidar dele vai perceber aqui na nossa conversa que oceanografia é uma ótima opção de carreira com muitos desafios desde a graduação, mas que proporciona um caminho muito bonito também. Valeu demais pela conversa. Muito obrigado para você também que nos acompanhou e aproveita para mandar esse episódio para aquela pessoa que você conhece que pode se identificar com a oceanografia. Em breve eu volto com mais episódios inéditos do Segunda a Sexta, então a gente se encontra por aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.